Vamos lá, quem está aqui vai ficar. E tudo era OBD. É aqui, é EBD, é isso aqui. Pode vir. Vocês querem que eu dê aula para esses bebês também? É isso? Ah, é? Eu falo a linguagem deles. Gente, a gente está falando sobre essa questão de pregação do Evangelho, não é isso? A gente começou semana passada sobre isso aí. E assim, não, tem pouca gente mesmo aí. Eu ia dispensar, mas a Marli não deixou eu dispensar. Eu falei para ela, vamos mandar o povo embora? Ela falou, não, os professores prepararam a aula para as crianças, você vai ficar. E eu só estou ficando porque eu quero. Ok? Ficou certo? Vocês têm dificuldade de pregar, de falar, de evangelizar alguém? Tem. Mesmo? Qual que é hoje a tua dificuldade de falar? Por que você tem dificuldade de falar? Vocês são vizinhas, né? Acho que muitas vezes de ultrapassar um limite ali com a pessoa. Ah, é? Mas como assim? É. De puxar assunto. Então, para falar ainda do evangelho, para mim é uma dificuldade. É? Você tem dificuldade de falar de Jesus para alguém? Sim? Qual que é a tua dificuldade, Everton? É a mesma da Gabi. Eu penso assim, a pessoa tá lá, daí eu vou chegar e falar diretamente, é como se eu tivesse passando um limite, incomodando, então eu consigo falar. Mas quando eu já tenho um relacionamento e surge uma oportunidade que eu consigo encaixar o tema, eu falo. Então você já tem uma estratégia de como falar de Jesus. A tua estratégia é gerar amizade. Depois que você tem amizade com essa pessoa, você fala de Jesus para ela. Então você tem um método para poder vencer isso. Né? Enquanto vocês não se sentem confiantes, enquanto vocês não se sentem ali próximo, vocês não falam de Cristo. Tati, como que é? Tati, Pati, toda. Oi? É tanta Tati que tem nessa igreja, tem umas 3, 4 Tatiana aí. Você tem dificuldade? Bastante. É difícil. Eu acho que sou parecida com ela, talvez, de ficar falando e. Até no microfone eu fico meio assim. É que vocês não falam, quem está em casa não ouve. Não, tranquilo. Mas até eu falo assim: eu fui primeiro para a igreja, até para evangelizar a minha família. Foi muito difícil, porque assim, eu não sou de falar, tenho uma timidez muito grande. Mas me ensinaram assim, a deixar versículos em casa e demonstrar o testemunho. E é isso que eu tento fazer. Até eu convivo com muitas amigas que são católicas muito, mas eu tento às vezes dar testemunho e às vezes algumas situações, mas falar, pregar E a sua família acabou vindo para a igreja. só meu pai que não, mas eu não consigo chegar nele, porque eu fui criada muito assim, ele é muito fechado, ele é a única pessoa de casa que não Mas ele respeita todo mundo, tua mãe. respeita. Sim. Tá, mas. Sim, mas assim. Mas eu não consigo falar. É. Irmã Stephanie, a irmã consegue falar de Jesus para os outros? Como que é isso? Consigo. Ai, porque, então, é que hoje em dia é complicado, né? Porque com essa coisa da intolerância, né? A gente tem que respeitar o limite das pessoas. Mas eu acho que, assim, a gente contando as experiências próprias, sabe? Eu acho que a gente consegue entrar num lugar, assim, que é mais na parte do coração, né? Que eu acho que toca mais. Porque você mostrar, assim, a sua fé, para mim, é o que me, assim, igual Jesus sempre falou, assim, para os discípulos, depois vocês testemunhem do que aconteceu. Porque, assim, às vezes você só falar de Deus, a pessoa... Agora, se você contar o que aconteceu com você, tipo assim, eu acho que Deus, ele já vai entrando e aí... é igual você contou hoje, a gente vai vendo os testemunhos e vai falando. Então, assim, eu gosto muito dessa estratégia, às vezes, de contar o que aconteceu comigo, na minha vida, na minha família. E, dependendo da pessoa, a gente vai percebendo o que a pessoa precisa ouvir, né? Tipo assim,
tem uma amiga que está com um irmão com câncer, por exemplo. Então, assim, você vai usando, tipo, das experiências que você já ouviu, já viu. Então, não necessariamente, assim, tudo da Bíblia, né? Mas, assim, tudo que Deus fez, né? E é isso. No dia a dia, eu acho que é isso. Aí, quando depois, né, numa outra parte, aí a gente entra mais na Bíblia. E aí? Consegue falar de Jesus facilmente? Como que é isso? Não? Sim, na verdade, eu escutei uma frase, não sei se foi do Billy Graham, que numa pregação um pastor usou essa frase, eu acho que fez referência, acho que era Billy Graham, que ele falou assim: pregue a palavra de Deus, mas se for preciso, fale. Então, o seu testemunho ele tem que valer muito mais do que as palavras, né? Então, acho que de certa forma eu tenho sempre isso em mente, que as pessoas estão me vendo e o que eu faço, isso pode gerar frutos, sejam positivos ou negativos, né? Então, eu sempre tenho esse pensamento fixo, né? Que eu preciso, que as pessoas estão me olhando. Então, uma mensagem eu estou passando, ou vai ser positiva ou vai ser negativa. Vem cá, Etiano. Vem cá, o senhor. Vem cá. Não precisa ter medo, não. Não precisa ter medo, não. Você se converteu lá no Haiti, né? O teu nome mesmo. Opa, tudo bom? Bom, meu nome é Marcel, bom, quem não sabe, porque eu já tenho um tempo aqui. Ninguém entendeu. Teu nome é? Marcel, Marcelo. É que se ele falar o resto, ninguém entende. não vai entender, não, pastor? Não consigo até hoje. Marcelo, quer ver? É, Marcelo do quê? Mesna. Mesma? Agora é mais fácil, né? O senhor achou que Não, mas é meio lá mesmo. mesmo. Isso mesmo. Você tem uns nomes grandes. Meu nome é bem curtinho. O seu é diferente. É, quem tem nome grande é brasileiros. Que tem uma linha toda. Mas nosso nome é muito curto. Não, aqui tem uns mais sync, mais link, mais não sei o que lá. Tem uns nomes. É, tem mais alguns. sec, não tem? Uns Tem nomes sim, grandes mas de vocês aí. acho que todos os filhos dos meus pais estão com um nome bem simples. Pois é, você se converteu lá. Sim, Conheceu Jesus lá. No Haiti. sim. E você fala de Jesus? Falo. Aqui no Brasil fala de Jesus? Falo também. Pra quem? Ó, é uma coisa que não, como fala assim, que não é fácil assim. O pessoal tem que ter o costume. É duas coisas que você precisa aprender a se separar. Você tem um colega de trabalho, eu tenho uns colegas, porque que são, não é todos que são cristãos. A maioria não é cristão. Mas só que tem como fala assim, vocês brasileiros, é um povo, como fala, eu estava fazendo uma pesquisa, eu estava lendo aqui na internet, que é o maior povo que tem mais fé em Deus. É o novo que tem mais fé, que confia em Deus. Pelo que eu estava falando, que é o povo que tem mais pessoa confia em Deus. Eu estava lendo, é o 87%. É o primeiro país do mundo que tem mais pessoa confia em Deus. Por que eu vou falar assim? Não é para falar toda pessoa que confiar que dizer que a pessoa é cristã. A pessoa confia. Isso sim. Você vai apresentar a pessoa que fala de Deus, que fala de Jesus. A pessoa, sim, mesmo a pessoa está fazendo tudo, não é cristão, é converter, mas a pessoa já se mostrou que ele é cristão. Meus colegas, assim, tenho que ser um exemplo. Aonde você passar no trabalho, praticamente eu tenho 2 empregos. Eu tenho que trabalhar na empresa e eu fazer Uber também. Então já é uma coisa que você confia. Sim, fiz. Comecei recentemente, tem uns 4 meses. Esse ano mesmo. Nossa, você está judiando, né? Aprender tudo Você assim. está falando português? Ainda tem muitas coisas, mas passe para Falando português, não? mais ou menos assim. Tem um minuto. Pit. Aí já é pior ainda. Bom, Você é crioulo. Pit. Pouquinho. meu Deus, aí eu não sabia isso aí não é crioulo também não. Lá em todas as línguas, né? Pit, pastor. O que eu aprendi foi pit. O que
que significa em crioulo? Pô, crioulo, cara. Você acha que eu falo todas as línguas? Crioulo, francês. Bom, na verdade, pode ser tem todo tipo de, como fala crioulo, né? Você surpreendeu com o pit-pit. Eu não entendo, eu nunca ouvi. Nunca ouviu, tá vendo? Mas eu falo crioulo. Então deve ir, porque crioulo, Mas e crioulo. aí? Como que é um estrangeiro falando com um brasileiro sobre o amor de Cristo? O começo era mais difícil para mim, porque para conversar aqui, o português, nós aprendemos tudo aqui do zero, porque nunca ouvi essa língua. Lá nós aprendemos outras línguas, português, Português não existe, né? menos português. Nós aprendemos espanhol na escola, francês já é uma língua também que nós falamos lá, e inglês. Essas línguas nós aprendemos. Só isso que eles falam. Eles falam francês, espanhol, inglês e Ah. ainda tem o Crioulo, que é a língua crioulo, que é a língua do do país. é. E ainda tem as línguas das tribos, não tem, não? Não, Não, lá não tem. não tem. Os dialetos, né? É só o dialeto. Tem também, mas tem algumas coisas que é igual, né? Você tem, como falar? Você vai dizer, pessoal do Nordeste, pessoal de Bahia, pessoal do Rio de Janeiro, tem um sotaque, né? Todos os países do mundo tem isso. Cada região tem um... E aí você consegue falar de Jesus para alguém? Eu consigo, graças a Por que Deus. você fala de Jesus para os outros? Bom, você tem para falar. Eu não só assim, chega na pessoa assim, eu vai falar direto. Você tem que criar um assunto para conseguir entrar, para apresentar o Jesus. Muitas vezes se encontra muita gente, especialmente no Uber, quando passa a pessoa, sempre procurando um jeito para me apresentar, para falar da pessoa. E a maior dificuldade que eu tive quando eu trabalho na empresa, porque lá, graças a Deus, eu sou muito querido na empresa, não sei se porque eu sou estrangeiro. Segundo, do jeito você se comportar também, né? Aí todo mundo vai me conquistar isso aí. Todo mundo gosta de mim, de chefe, até o dono da empresa. Uma vez, quando eu tive a segunda promoção, lá o chefe mesmo, o dono que me ofereceu. Então, o supervisor, chefe, líder, tudo, E eles sabem que você é cristão. sabe? Porque eu teve uma coisa que muito me incomoda quando eu entrei na empresa. Eu preciso apresentar o Jesus publicamente. Mas eu não teve como fazer isso aqui. Eu preciso estudar. Eu sempre tenho uma dificuldade. Você vai gerar amizade com a pessoa. Aí, se você não aprender, se parar a amizade com a pessoa, você vai chegar a um lugar, você não vai, como se tem um medo de apresentar. O que você precisa apresentar? Então, lá tem dedicação todo dia de manhã, antes de começar a atividade. Tem que falar sobre segurança, tudo, como tem que fazer tal coisa, as ferramentas que vai usar, o EPIs você vai usar, tem que fazer. Todo dia de manhã tem uns 10 minutos, uns 20 minutos. Então, eu estava procurando um momento certo, nesse lugar onde todo mundo reúne para apresentar o Jesus, para falar. Porque o povo, como falar, todo mundo vem aqui, quer ganhar no pão e volta para casa para cuidar da família. Mas ninguém, como falar, pensar na vida, depois de ganhar esse pão, a vida não é só vem trabalhar, a vida não é trabalha e levando o pão para casa. Depois a vida, isso eu tinha que apresentar para eles, eu tive esse momento. Um dia, tomar iniciativa, falei, eu vou para apresentar. Porque na DDS, ele não é só a técnica de segurança, o líder encarregado que tem que falar. E aí o que você fez? Aí eles falaram, quem quer apresentar alguma coisa, concordar com tudo, quer alguma coisa, uma sugestão, sei lá. Eu sempre falo, mas é sobre a segurança do trabalho. E aí, o que você fez? Naquele dia eu apresentei Jesus Você em falou Gila. de Jesus para todo mundo Todo naquela mundo. reunião? Aquela reunião de manhã do chefe, líder, encarregado, tudo, supervisor, estava todo mundo juntos. Eu falei, pessoal, nós todo dia, de manhã, nós vem aqui, nós falamos sempre sobre trabalho, segurança. Nós sempre fazemos tudo para ninguém machucar. E do jeito que nós vem aqui, para voltar para a família, sofro. Não é só isso. Desculpa, ela contra hoje, eu falo outra coisa hoje que não tem quase nada a ver com isso aqui, mas tem tudo a ver, praticamente. Você vai falar segurança, quem dá segurança mesmo?
é Deus, é o Jesus, principalmente. Nós podíamos até fazer tudo, tentando, eu vou passar aqui não, eu vou colocar um calçado bem reforçado, para não machucar aqui. Mas quem vai proteger você mesmo tudo que você faz, é Ele. Falei, nós não podemos esquecer. Nós só vemos aqui, trabalhando. Voltar para casa, pensar que vai viver assim a vida toda, e depois nós vai deixar esse corpo. Não é só essa vida que nós temos aqui. Essa vida que nós temos aqui é alguns dias, é passageiro. Mas a vida eterna, a maior vida que nós temos, que não vai acabar, eu falo para eles, eu não quero ver você só aqui. Eu quero ver você lá na eternidade. Aonde que não vai acabar nunca. Eu tive só apresentar, graças a Deus. E naquele dia eu me senti tão feliz. Porque isso aqui estava na minha cabeça faz tempo. Eu não tive como apresentar eles a todos. Eu senti tão feliz naquele dia. Me senti tão livre. Me senti tão leve. Me senti tão como se descarrega tudo. Porque eu tinha esse objetivo. Aprender com o Senhor. Porque eu tive aqui hoje você estava pregando. Você fala, você está em tal lugar, não é só para você vir trabalhar. Deus colocar você aqui para você apresentar, para você ser um exemplo, para você ser um luz. Então eu peguei isso aqui, eu falei, o pastor estava certo. O pastor está certo. Isso mesmo. Nós não podemos ver um lugar, você tem que deixar a pessoa, você tem que ter um reflexo. Eu sou cristão, eu tenho que ver que eu sou cristão. Eu apresentar eles naquele dia de manhã, alguns chorando, ficando atristando, mas um de Deus muito maravilhoso naquele dia. Acabou com a aula. Chegou aqui. Quanto tempo que você já está aqui na igreja, Marcelo? Tem aproximadamente uns 6 anos. 6 anos. Quantas vezes você falou no microfone nessa igreja? Acho que 2 vezes. Dia que se apresentou e hoje. E trouxe ela veio da Haiti, não falava nada. 0. Agora tem a menininha, né? Filhinha. Arrumou um emprego. Está trabalhando. Está desenvolvendo a vida dele, está vencendo nesse país. Que alegria. Muito honrado de ver o que Deus tem feito na tua vida, viu, Marcelo? A vida da tua esposa, na vida. A menininha já ama aqui, né? Pensa aqui não. Se ela vem aqui para encontrar os amigos, não precisa mais nada. Foi criada aqui. Isso é ser cristão. Um estrangeiro, um haitiano, que chega na hora ali da instrução, ele fala, eu quero falar de Jesus. Mesmo com toda a dificuldade da língua, da cultura da língua. Então, gente, isso para mim é simplesmente maravilhoso. Teve um domingo que eu falei que vocês, no local de trabalho de vocês são missionários. Porque eu não vou conseguir atender as pessoas que vocês atendem. Eu não vou conseguir falar com as pessoas que vocês falam. Eu não conheço as pessoas que vocês têm contato. São vocês. E creio que isso incomodou a vida do Marcelo. E desde quando ele veio para o Haiti, a primeira conversa que a gente teve, ele falou, pastor, eu sou servo lá, eu aprendi a servir lá e eu quero continuar. Ele se converteu no Haiti. E quando ele veio para cá, ele continua sendo do Senhor. Não é porque ele mudou de país. É a mesma fé. Mesma conduta que ele tinha lá, ele tem aqui. Então, quando a gente vê essa família haitiana aqui na igreja, sendo participante, né? Sempre sentam lá quietinho e a gente vê hoje o coração deles em servir ao Senhor. Viu? A senhora vai trabalhar no Ministério Infantil, viu? Marlita
Não, tem interesse não. A Marli vai, já depois do culto, me dá o telefone. Tá bom. Marli vai te pegar. É isso mesmo, pode colocar no meu Vai colocar sim. Tá bom? Ela tá precisando. É sério, ela falou que quer entrar alguma coisa. Isso, não, tá aí. Uma atividade da igreja. Ela sempre falou isso aí. Ela sempre falou, tem que entrar, não é só vir na igreja. Você viu como que ela me entende? Você está entendendo bem mesmo, né? É. E aí, você está cuidando do Marcel? Certinho? Agora você não entendeu, né? Agora, isso aí você só entende o que é do teu interesse, né? Interesse dele e nada, né? Não tem como também ser mal, como falar, ser ingrato, né? Não pode ser ingrato ao Senhor. O Senhor já fazia muitas coisas na minha vida. Então, só resta eu fazer a minha parte. Porque eu entrei numa empresa, eu entrei ajudando da obra. Eu já não, eu vou dar 5 anos, 4 anos já na empresa, já promovi, acho que uns 5 vezes. E todos os anos que passam, e o meu chefe já ainda, esse ano ainda vai me promover, já me falou. Então eu não posso parar. Mesmo se eu não parar de me abençoar, eu não posso parar de fazer o meu trabalho para ele. Lindo. Obrigado, Marcelo. Pode sentar. Então, muitas vezes, quando eu ia à igreja, eu me sentia muito cobrado com essa coisa de pregar. Que você tem que pregar, que você tem que falar de Jesus. E, às vezes, eu não sabia. Vocês acham que eu sou tímido? Sou. A pessoa mais tímida sou eu. Não sei se vocês conhecem meu filho. Meu filho é tímido. Ele é. Com o microfone na mão. Com o microfone na mão, ele trava totalmente. Se der um telefone para ele atender, pior ainda. E agora ele tem que atender todo mundo e falar o dia inteiro. Agora ele tem que falar o dia inteiro. Mas ele tem uma facilidade muito grande que eu não tinha, meu filho. Qualquer lugar que ele vai, ele se torna amigão. Desde pequenininho. Então a gente ia para um hotel. Esse menino chegava lá de manhã, você só achava ele à noite na hora de dormir, porque ele conhecia todo mundo, Os lugares onde ele trabalhou, né? Então ele ia trabalhar, ele fazia amizade com todo mundo, e era incrível que o Thales era solteiro e trazia 3, 4 casais para o encontro de casais. Porque ele me vendia em todo lugar. Não, o que é? Seu casamento? Pô, rapaz, meu pai tem um trabalho lá com casais, e aí ele ligava, pai, o casal está com problema, ele pode fazer um encontro? Eu falei, lógico, filho. Aí ele falava, só que eu não tenho como pagar, o senhor paga? Então, todo encontro, eu tinha que pagar os encontros para esse povo tudo aí. E aí você ia falar não para ele, falava, cara, não chama mais ninguém, pô, porque não dá. Então, a gente estava incentivando e fazendo com que eles continuassem falando do amor de Cristo em todos os lugares. Né? Então, lá em Romanos, capítulo 1, 18 e 19. O que diz Romanos 1, 18 e 19? Isso aí é um mandamento da nossa palavra. É uma ordem que o apóstolo Paulo recebeu de Deus. 1, 16 e 17, perdão. 1, 16 e 17. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito que o justo viverá pela fé. O justo vive pregando. Porque eu não me envergonho do Evangelho. Então o que Paulo está dizendo? Né? Que ele pregava o Evangelho em todo lugar. Então, como a gente foi criado em igreja desde pequenininho, e qual que era a maior vergonha que a gente tinha quando criança? Qual era a coisa que a gente tinha mais vergonha de carregar? A Bíblia. Por quê? E aí, o que falava? Oi? Você é crente, a crentinha. Olha o crentinho. A gente tinha uma vergonha. Você tinha vergonha de andar com a Bíblia? Rafa?
Você não carregava, né? Carregava a Bíblia? Lá na Vila Ana, você se levava com a Bíblia assim? Você saía na rua com a gravatinha, terninho? Todo mundo conhecia vocês. Chamava vocês do quê? Ó o crentinho. Ó o crentinho. Na escola? Como que era na escola, Rafa? Na escola eles falavam que é crente do bumbum quente. Aí fala que é desodorante do crente é a Bíblia. Desodorante do crente era a Bíblia. Semana eu fui no mercado, era por volta de umas 2 horas da tarde, e eu vi toda aquela moçada saindo da escola, né? E aí eu vi uma crente, cara. Vi tadinha da crentinha, né? Tadinha, é o que eu estou falando. Sabe? Todo o pessoal saindo com uniforme, calça comprida, tal. E aí eu vi uma menina com cabelão, vestidão, tadinha. Assim, encostada. Foi a crente, não é possível. Era a única, assim. Então era um peso muito grande ser crente. Era um peso muito grande. Né? Essa questão da Bíblia, essa questão da escola. Eu lembro que o Thales estava no pré, e aí teve uma reunião lá para poder falar das atividades. E aí a diretora olhou assim para a gente e falou, olha, pai, se o teu filho não for participar da festa junina, que vocês avisem, porque teve uma criança aqui que falou que não ia participar da festa junina porque ela era cearense. Aí a gente não entendeu nada, cearense, o que cearense tem a ver, se pode ou não pode participar. Aí a gente foi descobrir que, na verdade, ela estava falando que ela era crente. Ela não sabia falar que ela era crente, ela falou cearense. Aí a diretora, como me conhecia, ela olhou para mim, sabia que eu era pastor, falou assim, o Thales vai participar da festa junina. Estava todo mundo ali, tinha uns 80 pais, mas a Rita quis pegar na minha veia. Ela olhou bem para mim, sei que o senhor é pastor, o Thales vai participar? Eu falei, por que ele não participaria? Porque crente não participa. Eu falei, não, então você não conhece quem é ser crente. Crente não participa de uma festa que seja uma festa religiosa, que não seja da nossa religião. Você está promovendo uma festa religiosa na tua escola? Você está fazendo uma festa para São João? Ou você está fazendo uma festa folclórica? É folclore? É história do país? É cultura do país? Se for cultura, meu filho vai participar. Vamos mudar de assunto? Então, meu filho não está participando de uma festa religiosa. Se for uma religiosa, a escola deixou de ter uma função. Meu filho está participando de uma festa cultural. Ok? E foi incrível que o fato de ter deixado o Thales e a Sofia participar, eles fizeram 2 anos. Não quiseram mais. Não, eles mesmos, por si só, falaram, não quero. Então, eu não me envergonho de ser de Jesus. Então, vocês vão estranhar porque que eu não ando com a Bíblia na mão. Eu não ando com a Bíblia na mão porque eu não leio. Na verdade, eu não tenho uma Bíblia, eu tenho um painel de LED, né? Vocês conseguem ler daí, né? Porque eu não consigo ler papel hoje. Não consigo. Eu acho que vocês ficam assim surpresos. Nossa, como esse homem lê? Olha lá. Olha o tamanho que está lá. É por isso, vocês estão de costas, vocês não sabem. Eu estou lendo lá. Aqui tem 2 TVs com uma letra desse tamanho. Então, vocês podem ver que eu tenho um delay, que eu peço, eu estou falando ali, e aí eu falo, vamos abrir lá em Efésios, vamos abrir lá em Efésios, vamos abrir lá em Efésios. E aí não abre em Efésios. Vamos abrir em Efésios. Aí a gente fica esperando alguém abrir em Efésios, né, Silas? Aí, de vez em quando, ele abre lá para a gente, né? Então,
Quer ver uma coisa que eu sempre falei? Uma pessoa tem vergonha de andar na rua com uma garrafa de uísque na mão? Tem. Tem vergonha de andar na rua com uma garrafa de pinga na mão? Alguém tem vergonha de ir na rua fumar? Às vezes alguém tem vergonha de andar com aqueles cabelos esquisitos, né? Sei lá, com uns negócios assim, estranhos. Mas por que eu vou ter vergonha da palavra? A bebida destrói, a bebida escraviza. E o que o Evangelho faz? Ele transforma. Ele é o poder de Deus para quê? Para a salvação de todo aquele que crê. Deixa eu só achar um texto aqui. Vamos ver 1 Coríntios 9, 16. O que o Paulo vai falar para nós agora? Ele vai dizer que isso faz parte da vida dele. Ele diz que isso é a vida dele. Ai de mim se eu não anunciar o Evangelho. Eu não consigo fazer outra coisa. Né? A maior parte dos fornecedores de materiais para a igreja se convertem. Eles vêm vender coisa aqui, aí eu chamo eles, vem cá, deixa eu andar aqui com você. Deixa eu mostrar aqui. O cara mostra tudo o que o senhor precisa. Não, antes de eu fechar isso aqui, vem cá, vamos dar uma volta aqui. Aí eu começo a andar com eles. Está vendo? Isso aqui é um refeitório. O povo trabalha aqui, serve aqui, ajuda. Está vendo essas salas? Tem tudo criança aqui na igreja. Tudo criança. E eles vêm desde pequenininho. E a gente tem uma importância na vida deles. A gente quer que eles se tornem cidadãos corretos. Que eles saiam de qualquer tipo de destruição da vida deles. Começam a falar, isso aqui é o nosso templo. E a pessoa vai entrando, vai vendo tudo isso aqui. Aí quando eu sento com ela, ela fala, aí ela dá desconto, né? Mas primeiro eu ando com ela em tudo aqui dentro. Eu lembro uma vez que até fiquei meio assustado, a gente ia fazer um tratamento acústico no templo antigo, porque reverberava muito. Aí falaram, não, vamos colocar carpete nas paredes. Então, aí a gente contratou o pessoal da Rally, lá da Várzea, para fazer o carpete. Então, o cara veio medir. E aí, quando o cara entrou, foi atender ele, então, você que é o instalador? Eu falei, sou, tal. E aí ele falou, nossa, igreja bonita, né? Eu falei, é. Então, o Senhor intencionalmente colocou anjos na porta da igreja. O Senhor protegeu a sua igreja com anjos. Tem muitos anjos na porta da igreja e protege essa igreja de entrar tudo que é coisa ruim. Quem te botou isso que eu não vi? Alguém botou anjo lá na frente. Eu falei, quem que fez esse troço aí? Eu falei, mas quando que você viu? Não, vi agora. Quando eu entrei aqui, eu já vi os anjos. Cara, eu entrei por baixo. Será que alguém botou nesse tempo aí? Eu não fui lá na frente. Eu falei, mas que anjo, cara? Que negócio é esse? Ele falou, o Senhor colocou o berçário da igreja na frente da igreja. As crianças, elas são anjos do Senhor. Da boca delas sai o perfeito louvor. Elas são puras. Então ela não deixa entrar maldade aqui dentro. Eu falei, nossa, cara doido, cara. Eu falei, é verdade, é isso mesmo, cara. Jesus falou que da boca dos pequeninos sai o perfeito louvor. E quem não se fizer como uma criança não aceita, não pode entrar no reino de Deus. Você precisa se tornar como uma criança. Você precisa purificar teu coração, não ter maldade. A gente aproveitou uma doidura de um cara desse. Que na verdade estava falando os negócios
Tremendo. Que eu nunca pensei nisso. Vocês viram que agora a gente colocou um transformador. A igreja tem um transformador lá na entrada. Por que tem um transformador naquela igreja ali, na entrada dessa igreja? Por que a gente contratou um transformador? Porque todo mundo que entra aqui tem que ser transformado pelo Evangelho. Passou ali, entrou ali, tem que ser o quê? Transformado. É o símbolo da nossa igreja, um transformador que tem lá. Tá? Aí falaram da árvore de Natal. Crente pode ter árvore de Natal ou não pode ter árvore de Natal? A gente pode ter árvore de Natal na igreja, não pode. Eu sei que Papai Noel já é demais, né? Mas assim, árvore de Natal, a gente pode ter ou não pode ter? Mas é do mundo, é mundana, é pagã. Pode ou não pode? Aí eu olhei a árvore. Por que tem árvore de Natal, gente? O que a árvore tem? Tem luz, tem estrela. Tem luz, não tem? Tem presente. Eu falei, por que tem uma árvore de Natal? Porque Jesus é a árvore da vida. Por que tem luz piscando? Porque Jesus é a luz do mundo. Por que tem uma estrela? Porque Ele é a estrela da manhã. E por que tem presente debaixo da árvore? Porque Jesus é o nosso maior presente. É por isso que a gente tem uma árvore de Natal. Para lembrar que a árvore é Cristo. Ele é a árvore da vida. Para lembrar que Ele é a luz do mundo. Que Ele é a estrela da manhã. E que Ele é o presente de Deus sobre nós. Pronto? Precisa mais? Entenderam? Às vezes a gente tem algumas atitudes que a gente quer pregar tanto o Evangelho de uma forma que ao invés de pregar a gente assusta. E a melhor forma que eu tenho de pregar o Evangelho é estar perto, é estar junto, é testemunhar, é mostrar. Então, a gente é muito feliz com... E eu vou falar, não, vocês acham que todos os haitianos são como ele? Não. Nós já tivemos aqui mais de 50 haitianos. Que tem uma família estruturada, que tem um casal, assim, uma família servindo a Deus, crescendo. Nesses quase 10 anos que a gente recebe haitiano, é o Marcel. Ele e a Guerline. São eles que permaneceram até hoje aqui e que são modelos para a gente, exemplos para a gente, porque eles têm Jesus. E o fato deles terem Jesus, o processo de adaptação aqui, de crescimento aqui dele, foi muito maior. Então Paulo diz, eu não sei viver sem falar de Jesus. E muitas vezes eu vou viajar, eu e a Marli, a gente está viajando, eu falo para a Marli, não fala para ninguém não, que eu sou pastor, não fala. Prega não. Eu quero ficar quieto. Aí você pega um táxi. Aí o infeliz do motorista do táxi, eu vou sentar atrás, não, senta aqui na frente, eu gosto que os meus passageiros vêm aqui. E aí ele começa a contar, estou trabalhando aqui há tanto tempo, mas meu coração está tão apertado, rapaz, meu filho morreu. Perdi meu filho com 30 anos, minha vida ficou assim, minha esposa está de cama, não levanta mais. Falei, tem alguém que pode ajudar o senhor? Eu sabia que tem alguém que pode ajudar o senhor. Eu não tenho resposta porque tudo isso aconteceu. Mas a única coisa que eu sei, que mesmo apesar disso tudo, o Senhor está do teu lado. O cara olha para mim e pergunta, o que o Senhor é?
Sou pastor. Nossa, já. Não tem como. Não tem como. Então, isso está na gente. Em todo lugar, né? Eu achei muito bonitinho uma menininha falando, né? Que quando a gente briga, minha mãe vai lá e fala que é para ter paz. Que é para ter paz. Eu achei aquilo uma graça, né? Tá bom? E pregar o Evangelho é viver esse Evangelho. Nas atitudes, no comportamento, né? Na vida e principalmente no dia a dia. Então, esse Evangelho a gente tem que viver no dia a dia, né? Então, às vezes eu vou para outro lugar aí, se foi visitar um casal da igreja que morava fora do país, e o caminhão de lixo parou lá e eu estava ali na porta. E eu entrei e peguei um copo d'água. Entreguei para ele. A pessoa não sabia o que fazer com aquele copo d'água. A gente foi numa loja, eu não entendia nada de inglês, mas a pessoa conseguiu me vender um negócio que eu precisava, não sabia nada. O único cara que me entendeu, que viu aquilo, eu falei, cara, vou te dar um abraço. Ninguém entendia nada naquela loja. Os caras do lado, você vai fazer? Eu falei, vou fazer, cara, vou abraçar esse povo. E aí, todo mundo vermelho, todo mundo olhando para mim, o cara entrou na dança. E aí você vem com aquele, Deus te abençoe. Quando você fala isso, Deus te abençoe. Amém? Vamos pensar nisso? Vamos falar, vamos abrir a boca e vamos abençoar. Tem muita gente que está perto de você que precisa ser abençoada. Tá bom? Vamos orar. Pai, agradecemos pela manhã, agradecemos por tudo que nós já ouvimos, pelo que nós presenciamos. Que o Senhor continue conosco, trazendo sobre nós o seu cuidado. Nós oramos, Pai, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém? Amém. Povo, um bom dia.